Apesar do ritmo ter diminuído, os ônibus cheios de seguidores do espiritismo continuam chegando a Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro, que durante mais de 4 décadas foi a casa do principal nome da religião no país, Chico Xavier. Da rodovia que dá acesso ao município ao museu em sua homenagem, o médium está presente na vida local e é apontado por lideranças espíritas como responsável pela força histórica da religião na cidade, mesmo 20 anos após sua morte, completados em junho de 2022. No município há 130 casas espíritas atualmente, algumas funcionando 24 horas. Dos 340 mil habitantes de Uberaba, 15,4% declararam seguir a religião no último censo. A média no país é de 2%. Francisco Cândido Xavier morreu aos 92 anos em 30 de junho de 2002, dia em que a seleção brasileira conquistou no Japão o 5º título da Copa do Mundo. Filho de um vendedor de bilhetes da loteria e de uma lavadeira, ambos analfabetos, ele havia se tornado o maior médium brasileiro, tendo escrito mais de 10 mil cartas psicografadas e se consolidado como dono de uma obra de mais de 450 livros, cuja autoria sempre foi atribuída a espíritos. No total, vendeu cerca de 50 milhões de exemplares. Se você não acredita em vida após a morte, vai se surpreender como o médium Chico Xavier continua tão vivo na memória dos brasileiros. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier, morreu aos 92 anos no dia 30 de junho de 2002. Ele era uma personalidade muito conhecida no país. Filho de um vendedor de bilhetes da loteria e de uma lavadeira analfabetos, Chico Xavier se tornou o maior médium brasileiro, tendo escrito mais de 10 mil cartas psicografadas e se consolidado como dono de uma obra de mais de 450 livros, cuja autoria foi atribuída a espíritos. Ao todo, ele vendeu cerca de 50 milhões de exemplares. Nascido em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Chico Xavier começou a ficar famoso depois da publicação de seu primeiro livro. Mas fenômenos mediúnicos já faziam parte de sua vida desde a infância. Em 1932, quando já era vendedor e tecelão e costumava publicar poesias em jornais, sempre atribuindo os textos a espíritos. Chico Xavier lançou a antologia Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 60 poemas. A obra foi assinada por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e um anônimo, com edição da Federação Espírita Brasileira. O livro teve grande repercussão no meio literário. Ele tinha pouco mais de 20 anos e era um matuto, um menino do interior de Minas Gerais, filho de pais analfabetos, que colocava no papel poemas assinados por nomes como Castro Alves e Augusto dos Anjos, e afirmava: foram eles que escreveram, não foi eu. O livro atraiu a curiosidade dos principais escritores da Academia Brasileira de Letras. Além disso, 95% dos escritores ficaram impressionados com a qualidade e a versatilidade da escrita. Alguns até comparavam com os textos escritos em vidas pelos autores citados na obra, apontando semelhanças no estilo, na métrica e na temática. Foi um impacto muito forte, e isso levou jornalistas a Pedro Leopoldo, alguns interessados em desvendar aquele enigma, outros querendo desmascarar aquela fraude. 3 anos após a publicação, ele assumiu um posto de escrevente datilógrafo em uma fazenda modelo ligada ao Ministério da Agricultura, e a escrita tornou-se parte do seu dia a dia. Apesar da fama, Chico Xavier costumava afirmar que os escritos não pertenciam a ele, que ele não havia escrito nada, que eram obras dos espíritos. Em um centro espírita na cidade do Triângulo Mineiro, o médium exercia suas atividades. O carisma de Chico Xavier fez dele o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. Chico Xavier não foi só um grande médium, mas todo o espiritismo brasileiro ganhou uma feição diversa depois de sua aparição. Ele não é apenas um médium carismático,
é antes de tudo o modelo de espírito exemplar, que é também o modelo de santo cristão exemplar a ser seguido e imitado em sua caridade, humildade e renúncia, não por acaso temas do catolicismo. Ele nacionalizou o espiritismo kardecista francês, criando uma escatologia nacional própria nos anos 30 e 40. Por outro lado, aproximou o antigo kardecismo elitista das pessoas mais simples, valorizou as mulheres como personagens ativas nos centros espíritas e na prática familiar do espiritismo. Ele consagrou-se como uma espécie de santo informal do espiritismo. Os livros e as mensagens de Emmanuel e André Luiz, os dois principais nomes a quem ele atribuiu a autoria de seus textos psicografados, são presença e leitura obrigatória em centros espíritas brasileiros. Chico Xavier conseguiu popularizar o espiritismo em um país de raízes fortemente católica como o Brasil. Seu discurso era fundamentalmente cristão, e ele sempre fazia questão de dizer que a Igreja Católica era o berço de todos nós. A mãe de Chico era católica e morreu quando o médio tinha 5 anos. De acordo com biógrafos, um ano antes ele já afirmava ouvir vozes do além. Após a morte da mãe, ele começou a ter diálogos diários com o espírito dela. Chico Xavier acabou sendo criado por uma madrinha retratada como uma mulher violenta, que o castigava e o açoitava. O conselheiro na infância foi um padre da cidade natal. Ele foi fundamental para que Chico Xavier não fosse internado pelo pai como um louco quando começou a ouvir vozes e ter visões. O padre dizia para ele ter cuidado com o que falava, não contar tudo que via e vivia. Por isso ele sempre teve um profundo respeito e gratidão pelo catolicismo. Aos 17 anos, Xavier teve contato com a doutrina espírita kardecista e começou a colocar o que vivia dentro da doutrina, enquanto os livros ajudaram a sistematizar o legado de Chico Xavier, as suas aparições na TV que renderam fama nacional. No final de 1971, a sua participação no programa Pinga Fogo da TV Tupi, segundo a metodologia da época, contou com a sintonização de 86% dos televisores. Em 1980, o dinheiro arrecadado através de suas obras já havia sido suficiente para fundar ou auxiliar 2.000 entidades de caridade em todo o país. Na época, teve campanha para que Chico Xavier fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. A mobilização rendeu 2 milhões de assinaturas. De acordo com o último censo de 2010, são 3,8 milhões de praticantes do espiritismo kardecista no Brasil. Trata-se de uma minoria religiosa de muito prestígio, e isso se traduz no número de filmes, telenovelas e outros materiais midiáticos relacionados ao assunto. Numa noite de outubro de 1996, 6 anos antes de sua morte, o banheiro do quarto de Chico precisava de conserto no sistema de água, o que fez com que ele tivesse de passar a noite no dormitório ao lado. Para não correr o risco de perder alguma eventual visita espiritual, escreveu numa folha de sulfite uma mensagem informando da mudança. Se algum amigo espiritual porventura estiver determinado a me proporcionar a alegria de uma visita, aviso que estarei nessa noite, somente hoje, no quarto à esquerda, onde estarei com a satisfação de receber, diz o trecho. A mensagem, exposta na porta do quarto em que ele morreu, termina com o aviso de que a porta do aposento provisório estava aberta. Um dos mitos que rondam Chico Xavier é sobre a sua reencarnação. Isso ainda não aconteceu, conta Reis, uma das 3 pessoas que teriam recebido uma senha do médium indicando como se comunicaria caso nascesse de novo. Ele é o único vivo dos 3, já que o médico Eurípides Torran e a amiga vizinha Cátia Maria já morreram. Em vida, já haviam pessoas que diziam ter psicografado Chico, imagine com ele desencarnado. Por isso, ele deixou a senha, conta Reis. Um dos projetos sociais em andamento de Chico Xavier, que já tem cerca de 40 anos, fica na Casa da Prece, o qual ensina crochê e artesanato para pessoas que buscam uma inserção no mercado de trabalho. Atualmente, além do Memorial Chico Xavier, a Casa da Prece, onde ele psicografou grande parte de seus livros, e os centros espíritas, há um outro espaço em Uberaba que preserva a memória do médium, ou seja, o Museu Chico Xavier, local onde ele residiu durante todos os anos que morou na cidade. Uma das psicografias mais famosas de Chico Xavier aconteceu em 1980 em Goiânia,
onde José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo Maurício Henrique, foi inocentado pelo juiz que aceitou como prova válida um depoimento da própria vítima, já falecida, por meio de texto psicografado por Chico Xavier, que disse que o espírito de Maurício inocentou o amigo dizendo que tudo não teria passado de um acidente. Muitos livros póstumos estão sendo publicados agora. Ele deixou um farto material que não havia sido incluído em livros. As produções baseadas em obras do médium são uma das causas apontadas pela popularidade de Chico Xavier em um país marcadamente católico e com grande número de evangélicos. Primeiro, a cinebiografia Chico Xavier, dirigido por Daniel Filho e com um elenco espetacular. Depois veio o blockbuster, fenômeno de bilheteria, O Nosso Lar, de Wagner de Assis, baseado no principal best-seller do Chico, assinado por André Luiz e que vendeu na época, já na largada, 1 milhão de exemplares. Na internet vê que o nome e que frases e mais frases dele e vídeos também estão em destaque, vídeos que acabam viralizando. A quantidade de lives nesse período da pandemia foi uma coisa difícil de medir. Enfim, o interesse por Chico Xavier está associado à busca pela eternidade.